Acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas sabe, quando eu comecei a postar vídeos com foco aqui no YouTube, eu tinha o desejo de fazer isso que eu tô fazendo hoje, comentar sobre assuntos que eu acho interessante de comentar. E, bom, eu gosto bastante de consumir conteúdos nesse estilo, sabe, de comentário e opinião. E eu não sou o único. Esses dias mesmo eu andei pensando bastante no porquê de as pessoas, no modo geral, gostarem tanto de assistir vídeos de comentário e opinião, e tendo esse pensamento em mente que eu decidi fazer esse vídeo. Opa, e aí, tudo bem? Bom, nós seres humanos de modo geral temos tendências a concordar com coisas que nos são, entre aspas, favoráveis, ou que condizem com nossos ideais. Se você tem algum tipo de dogma ou crença, por exemplo, você vai querer estar sempre com pessoas que defendem a ideia que você quer passar, ou que proferem as coisas que você concorda. E, bom, isso acaba meio que sendo normal, até porque nós, de modo geral, sentimos a necessidade de estarmos atrelados a algum tipo de grupo social, formando espécies de nichos culturais, para meio que nos reafirmarmos ou reafirmar as nossas ideias. Sem contar que pessoas também consomem bastante esse tipo de conteúdo para poder formar suas próprias ideias sobre algum assunto ou sobre algo que ela acredita. E bom, aqui entramos no seguinte ponto: por que gostar tanto de vídeos de comentário e opinião, ou até mesmo vídeos de reacts? Porque meio que se alguém expressa a opinião que está de acordo com a sua opinião, automaticamente você passa a ter, entre aspas, razão sobre aquela opinião abordada. E digamos que é prazeroso saber que mais de uma pessoa concorda com o que você fala ou com o que você defende. Mas por mais prazeroso que seja, você meio que acaba inflando o seu ego e cria uma espécie de bolha social, de que meio que quem concorda contigo tá certo e quem não concorda contigo tá totalmente errado e deve ser cancelado. E olha, talvez o que eu vá falar agora seja um pouco rude, mas por favor, não seja esse tipo de pessoa. Na minha visão, pessoas que são assim não acrescentam em nada mesmo para a sociedade. Voltando um pouco, eu cheguei a citar antes os canais de React, pois os mesmos também opinam nos finais dos vídeos que eles estão reagindo. E olha, eu sei que não são todos, mas tem uma galera que dá uma opinião legal, sabe, sobre os assuntos. Tenta dar uma chance para alguns canais de React, por favor. E, sabe, eu sei que eu disse antes que é prazeroso você ouvir alguém que concorda contigo, mas é aí que temos que tomar muito cuidado, seja quem reproduz a opinião ou quem está ouvindo ela. Vamos lá. Primeiro, falando de quem está reproduzindo. Pegando como exemplo o Goulart ou Digo, que atualmente são os maiores canais de opinião e comentário do YouTube, justamente pelos dois canais terem um público gigante, eles têm que tomar muito cuidado com as coisas que postam, pois digamos que por mais hediondo que seja os casos a qual eles comentam nos canais deles, se por um acaso eles defenderem o que socialmente está errado, ainda assim eles podem ter, digamos que, voz, e as pessoas que já concordam com a ideia errada abordada no vídeo, elas acabam se reafirmando em cima dessa ideia. Ou até mesmo as pessoas que não concordam com essa ideia, elas acabam meio que sendo influenciadas a concordar. E aqui chegamos no segundo ponto, falando sobre quem está consumindo o conteúdo. Bom, não sejam o tipo de pessoa fácil de ser influenciado. Saiba trabalhar os dois lados da história, os dois lados da situação, os dois lados da opinião. Comece a tirar mais as suas próprias conclusões das coisas. Sempre tente ver mais de um lado para você poder formar o seu próprio pensamento crítico. Claro, à base do que é, entre aspas, aceitável socialmente. E, vamos lá, não que o aceitável esteja totalmente certo. Por isso que eu coloquei as aspas. E, sério, por favor, não vai aparecer por aí defendendo racismo e pedofilia. Pelo amor de Deus. Entenda que se você vive em uma bolha apenas afirmando suas opiniões, sem ter o seu próprio pensamento crítico, você nunca vai poder opinar sobre assuntos fora dessa bolha de opiniões formada por você. Porque simplesmente você não vai ter conhecimento e muito menos dominância para abordar assuntos fora do seu contexto social. Mas enfim, esse vídeo ele expressa apenas a minha opinião. Se você concorda ou discorda,
deixa aí nos comentários. O meu nome é Katsu e obrigado de verdade se você me acompanhou até aqui. Um abraço e tchau.